Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui já sabe, hoje traçaremos as projeções e claro, os preparativos dessa semana através do calendário econômico. Comentaremos sobre os principais dados econômicos de uma super semana que está para se iniciar amanhã, segunda-feira, que podem impactar nos principais índices e claro, nas principais bolsas, como também dentro do mercado dos criptoativos. Então a volatilidade tende a cantar, depois de uma calmaria vem a tempestade e eu apresento com vocês tudo isso em detalhes logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio com vocês direto ao que interessa, como de costume aqui no canal, a partir do cenário macroeconômico. Como eu falei na abertura do vídeo, muito provavelmente nessa semana veremos uma super semana, uma semana de decisão, porque veremos uma bateria de dados econômicos referentes ao mercado de trabalho norte-americano, importante pilar da economia por lá, que deve ditar a decisão de políticas monetárias da reunião desse mês de setembro do Fed, Banco Central norte-americano. Então, uma semana muito importante, diferente da semana anterior, onde vimos ali aquela tranquilidade, sem tanta volatilidade pelos mercados. Essa semana, ao que tudo indica, será justamente o contrário. Veremos uma tempestade, como falamos, de volatilidade dentro dos principais índices da Bolsa norte-americana, como também, muito provavelmente, dentro do mercado dos criptoativos. A começar pela segunda-feira, para que você possa definir os seus devidos alertas, a segunda tem a promessa de um dia um pouco mais calmo, até porque veremos feriado nos Estados Unidos e as bolsas não abrem. Dia do trabalho por lá, então a segunda tende a ser um pouco mais tranquila. Na terça-feira vai parecer como se fosse segunda, porque veremos aí sim a reabertura dos mercados na Bolsa norte-americana, Veremos a Nasdaq e a S&P novamente trabalhando, novamente se movimentando, e toda essa movimentação deve implicar em volatilidade para o mercado dos criptoativos. Então, com base aqui no calendário econômico, veremos os PMIs que foram anteriormente divulgados na semana passada de forma preliminar, sendo corrigidos e novamente divulgados para essa semana, referente ao mês de agosto, os PMIs que são os termômetros da economia. Portanto, o PMI industrial e o importante dado de gastos de construção de mercado imobiliário vai ser divulgado durante essa terça-feira. Entrando na quarta-feira, meio de semana, veremos discursos de membros ligados ao Banco Central Europeu. Por lá também eles vão se aproximando da sua reunião do mês de setembro, que vai ocorrer no dia 12, onde muito provavelmente o cenário, principalmente após as últimas divulgações da inflação, é que eles venham novamente a cortar a sua taxa. Voltando para os Estados Unidos, veremos o primeiro dado dessa bateria de dados econômicos referente ao mercado de trabalho sendo reportado nessa quarta. A oferta de emprego, mais conhecida como os JOLTS nos Estados Unidos, será divulgada por volta das 11 horas da manhã deste dia e deve ser o principal dado econômico a imprimir volatilidade. Entrando com vocês na quinta-feira, geralmente a gente costuma ver o ADP, que costuma ser considerado pelo mercado como a prévia do payroll, sendo divulgado às quartas, mas dessa vez, nessa semana em especial, ele será divulgado na quinta. Então, muito provavelmente uma super quinta e uma super sexta, porque na quinta-feira veremos variação de empregos privados, o ADP, conhecido como prévia do payroll, que vai dar uma pista para a gente de como o payroll poderá ser divulgado. Veremos pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, um dado que é semanalmente reportado e sempre às quintas-feiras, portanto, já somamos aí 2 dados referentes ao mercado de trabalho, e além disso, a continuação da divulgação dos PMIs em solo norte-americano, ou seja, termômetros da economia. E por fim, não menos importante, estoques de petróleo bruto, que geralmente é divulgado às quartas, também será divulgado nessa quinta-feira. Por fim, e não menos importante, nessa super sexta que marca para a gente a divulgação da primeira sexta-feira do mês de setembro, ou seja, se é a primeira sexta-feira do mês, veremos o payroll e a taxa de desemprego sendo reportados na principal economia do mundo, beleza? Então veremos, além desses 2 dados, o ganho médio por hora do trabalhador norte-americano, também implicando em volatilidade. Esses 3 dados conjuntos, ou seja, esses 3 dados são os mais aguardados pelo mercado no momento de entender qual poderá ser a possível medida do Banco Central norte-americano quando o assunto é políticas monetárias
para este mês de setembro. Vale lembrar que a reunião vai ocorrer no dia 18 e nesse momento as probabilidades ainda estão bem divididas, cerca de 30% para um possível corte de 0,5, ou seja, de meio ponto percentual, e 70% decisão mais provável que aconteça para um corte de 0,25 no dia 18 de setembro. Vale lembrar que os dados que serão divulgados no decorrer dessa semana tendem a movimentar e muito essas probabilidades por aqui, e se temos qualquer tipo de chance de meio ponto percentual, ela vai ser decretada muito provavelmente nessa próxima sexta-feira, dia 6 de setembro. Saindo agora um pouco de cripto, falando um pouquinho sobre Brasil, né, e esse banimento do Twitter em solo brasileiro, a gente pôde acompanhar que o Alexandre de Moraes trouxe essa decisão onde o Twitter não estará mais disponível para os brasileiros devido a algumas atitudes feitas pelo Elon Musk de não cooperar com alguns pedidos feitos pelo STF. A gente continua a ver essa novela tomando novos capítulos, mas nas últimas horas, hoje, nesse domingo, foi publicado por um portal de notícias bem conhecido, né, no Brasil, que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, começa a julgar nessa madrugada desta segunda-feira, ou seja, de domingo para segunda, se confirma ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que realizou nessa última sexta-feira a suspensão do funcionamento da rede social do X, do Twitter, como bem conhecemos no Brasil. Esse julgamento será no plenário virtual do STF e os ministros terão até 23h59, ou seja, até o último minuto da segunda-feira, para inserirem os votos no sistema eletrônico. Caso eles votem para revogar essa decisão, poderemos ver dentro de um curto espaço de tempo o Twitter voltando a estar ativo em solo brasileiro. Caso contrário, caso eles aprovem essa decisão feita por Alexandre de Moraes, muito provavelmente continuaremos a ver o Twitter indisponível para todos nós brasileiros, a não ser que você utilize aí por meio de algumas ferramentas conhecidas como VPN. A gente não sabe de fato se isso vai implicar em multas ou se eles pretendem, né, banir também os VPNs. Existem algumas especulações, né, que alguns VPNs sejam banidos, existem especulações que usuários que utilizem VPNs sejam multados, mas como sabemos, o X é uma das grandes redes sociais utilizadas em solo brasileiro, principalmente quando o assunto é jornalismo, e muitas empresas inclusive precisam do X para o seu funcionamento. Então, no decorrer dessa próxima semana, a gente vai entender de forma um pouco mais clara quais serão as regras relacionadas ao Twitter e o que pode e o que não pode ser feito. Como foi uma decisão tomada nessa última sexta-feira, sábado e domingo não foram dias úteis, é provável que nos próximos dias dessa semana a gente tenha uma clareza um pouco maior sobre toda essa situação. Por fim, e não menos importante, nesse vídeo trazendo apenas uma atualização relacionada ao The Grass, esse airdrop que a gente já vem comentando aqui no canal há um bom tempo. Eles estão na sua última época de farming, onde você pode farmar esses pontos desse airdrop. Você muito provavelmente já me ouviu falando a respeito desse tema aqui no canal, e ao que tudo indica, eles muito em breve colocarão dentro do seu site um portal de elegibilidade para você checar a sua elegibilidade no seu airdrop. Ou seja, isso aqui me foi enviado, eu particularmente não encontrei essa tela, mas já estou mostrando para vocês aqui que de fato vai existir um portal como esse de checar elegibilidade. Fique muito atento aqui no canal que, como o Twitter está banido no Brasil, eu devo trazer para vocês ou pelo Telegram ou pelos nossos próximos vídeos aqui no canal, se de fato o airdrop está disponível a todos vocês que participaram. Dito isso, eu vou chegando ao fim do nosso curto vídeo de domingo. Se você curtiu as informações, deixe um like, um comentário se possível, e deixem aqui embaixo qual dia vocês preferem uma live para essa semana. Eu devo me juntar com o Mário mais uma vez e fazer uma live sobre macro, sobre altcoins, dentre outros temas, ou na terça ou na quinta-feira. Deixe aqui embaixo nos comentários qual dia você prefere, qual dia e horário é melhor para você que nos assiste. Então, agradeço muito a você que puder comentar, me despeço por aqui, deixo o nosso próximo encontro marcado para essa semana. Até lá!